Estava ali atrás e estava a pensar, não, estava-me a recordar, há uns anos atrás, em Guatemala, há muitos anos atrás, já não me lembro, já ver se estamos há 15, talvez há 25 anos atrás, tínhamos lá uma fabricante que ainda existe, que é uma fábrica de fazer coisas têxteis. Então havia uns irmãos que costumavam, e às vezes havia um sistema de depósitos no banco que era o REIT, GIT, exatamente as iniciais de Guatemala. E várias vezes as pessoas foram assaltadas, porque os assaltos eram feitos, olha, o teu pai foi assaltado, o pai dele foi assaltado, o Ron Carlos foi assaltado também, e nomeadamente falava com ele porque o Imanol não foi só assaltado, senão foi sequestrado, não é? E deve ser, por acaso, eu nunca fui assaltado, mas estive em algumas situações complicadas nas fronteiras, e quando tens uma arma apontada à cabeça, é um bocado complicado, não é? Alguns não tiveram, alguns provavelmente que não se portavam bem, provavelmente utilizaram algumas armas ou armas de plástico. Isto porquê? Porque eu queria utilizar esta de um assalto à mão armada como uma analogia, ok? Parece que não é muito cristão, mas um assalto à mão armada são coisas que acontecem, não é? E aquilo que a gente vive hoje na nossa sociedade e que vivemos hoje no mundo inteiro é uma espécie de assalto à mão armada, porque o que é que acontece? Ninguém estava à espera que de repente acontecesse uma coisa que fosse como uma espécie de pistola que nos apontassem à cabeça e que todos tivéssemos que andar com máscaras e que todos de repente tivéssemos um pavor de ter uma espécie de um micróbio ou de um bicho ou de um vírus que provavelmente tivesse uma grande potencialidade, segundo o que dizem os entendidos, que eu não percebo nada daquilo, de matar muitas pessoas, não é? Então isso causa se me permitem, causa uma espécie de pânico, ou seja, as pessoas, hoje em dia chama-se o novo normal, chama-se não sei o quê, mas isso causa às pessoas uma coisa que é geral, que é a ansiedade. Mas eu queria, antes de entrar na pregação, se me permitirem, o que é que acham se a gente orar? Era boa ideia, não era? Ok? Era boa ideia. Então vamos lá. Senhor Pai, no nome de Jesus Cristo, queremos agradecer-te pelo privilégio de, Senhor, adorar-te, Senhor, porque foste tu que nos retiraste, Senhor, da nossa vã forma de viver, nos dás o privilégio, Senhor, de sermos teus filhos e de buscar a tua face, Senhor, e deleitar-nos na tua palavra. Tu és o verbo feito carne, Senhor, podemos, Senhor, comer a tua carne, Senhor, podemos alimentar-nos de ti, e a mais disto, tu sopraste-nos, Senhor, fôlego, Senhor, tu, Senhor, cada vez que falamos o teu nome, Yahweh, exatamente fôlego, significa que cada vez que respiramos, como diz o Salmo, cada vez aquele que respira louva ao Senhor. Cada vez que cada vida respira, está a louvar o teu nome. Por isso é um privilégio, Senhor, é um privilégio. Mesmo aqueles que não creem no teu nome, em cada respirar, eles estão a emanar o teu nome. Por isso, o teu nome é sobre todo o teu nome. Não há outro nome dado ao homem senão o nome de Jesus Cristo, aquele que queremos honrar, glorificar e queremos receber de ti, queremos ser ministrados por ti. No nome de Jesus, amém. E entrando neste paradigma que vivemos hoje em dia, que é um paradigma novo, eu queria ler uns versículos que todos nós conhecemos. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 6 ao 11, queria-me centrar no verso 8 e 9, diz a palavra do Senhor desta forma: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, ou da potente mão de Deus, dependendo da versão bíblica que tenhas, para que a seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele, diz comigo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ou seja, imagina-te que tu estás numa situação com uma arma apontada à cabeça, é uma situação de extrema ansiedade, ou seja, normalmente ocorrem três tipos de possíveis reações, não é? Quando te aponta uma arma à cabeça, o que é que pode acontecer? Às vezes há pessoas que perdem o controle sobre as suas funções primárias. Faço-me entender?
Sim, e não só, porque essa é primária, mas há outras, não é? Outras às vezes desmaiam, porque congelam, ou seja, o sistema nervoso, porque, ou seja, tens uma 44, ou uma 38, ou uma 9mm apontada à cabeça, de repente, em sítios onde tu sabes que a vida não vale muito, algum bravo, se calhar, podia saber Krav Maga ou Karaté e podia tentar jogar a sorte, não é? Ou seja, tentar replicar ou tentar argumentar. Ou algum podia ser um grande corredor de fundo e tentar, ou seja, as prováveis reações, ou seja, eu não sei. A minha provavelmente estaria nas primeiras duas. Não sei, ou seja, imagino eu, não sei, uma pessoa nunca pode saber, não é? Mas aqui diz, ou seja, é uma situação de ansiedade extrema. E hoje em dia o que as pessoas vivem na nossa sociedade é uma situação de ansiedade extrema. Porque as pessoas ligam a televisão e ouvem o Covid, mais não sei quantos, provavelmente mortos. França, mais não sei quantos. Espanha, mais não sei quantos. Índia, mais não sei quantos. Estados Unidos, mais não sei quantos. E agora já não sabemos se vamos na segunda, se vamos na terceira vaga. E agora já não sabemos se o Covid é o 19, se é o 20. Ou se provavelmente já vamos para o 21. Enfim, somos bombardeados com uma mensagem que nos gera ansiedade. Ansiedade. E o que é que vai ser amanhã? E será que ouvimos falar de despedimentos em massa? O Banco Montepio, enfim, está a despedir um montão de gente. Há quebras. Avizinha-se uma grande crise. Isto é aquilo que nós ouvimos na televisão. É aquilo que nós lemos nos jornais. O que é que isto gera? Ansiedade, pânico, medo. Uma pessoa congela, uma pessoa não sabe como reagir, uma pessoa se calhar tem vontade de fugir. E Pedro diz, ser sóbrios, vigiai, estar atentos, porque o diabo, o vosso adversário, diz que temos sempre um adversário. E o adversário, as pessoas pensam, o adversário é o sistema. O adversário é aquilo que me rodeia. A culpa disto tudo é o sistema do mundo. A culpa disto tudo é dos governos. O vosso adversário, o diabo, anda à vossa volta, em derredor, diz, bramando como um leão. Ele imita um leão, mas ele não é um leão. Ele imita, é como um leão, compara-se a um leão, mas ele não é um leão. Se calhar está numa forma de gato e tem um amplificador na voz. Buscando a quem possa devorar ou tragar. Ele diz, ao qual fazer uma coisa, ao qual resisti, diz comigo, resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições. O que é que nos acontece? Quando nos acontece alguma coisa má, o que é que nós temos a tendência a fazer? Ajudem-me lá que isto torna-se mais rápido para a gente terminar. Quando passa alguma coisa má, o que é que te acontece? Pensa, isto só a mim é que me acontece. É ou não é? Outra, só a mim é que isto... Só a mim. Quantas vezes é que vejo esta palavra? Epá, só a mim. Só a mim. Só a mim. Só a mim é que me passam destas coisas. Mas a palavra diz, Pedro diz, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições, o mesmo que te passa a ti, as mesmas aflições, as mesmas ansiedades, as mesmas circunstâncias, se cumpra entre os vossos irmãos, entre as outras pessoas todas, que têm a mesma fé, o mesmo Senhor, à volta do mundo. E então eu continuo a dizer, e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus, a partir dele, chamou-nos à sua eterna glória, diz que diz comigo, depois de verdes, padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Significa, e depois termina por despedir-se no verso 11, a Ele seja a glória, o poderio, o poder e para todo sempre. Amém. Significa que todas estas circunstâncias são nada mais, nada menos. Ele apresenta uma analogia em que o adversário utiliza circunstâncias. E as circunstâncias pode ser um assalto à mão armada. E esse assalto à mão armada pode ser uma espécie de vírus que de repente agora ataca a nossa sociedade, que cria um género de pânico mundial, sistémico.
acompanhado por uma crise mundial. Eu tenho uma opinião, mas a minha opinião não é uma convicção, então eu tenho que falar-te acerca da convicção, porque a convicção é aquilo que transforma as nossas vidas. As opiniões são voláteis, pode ser hoje uma, amanhã pode mudar, mas as convicções são aquelas que afirmam e sedimentam as nossas vidas numa coisa que é a rocha firme. Então, a convicção da palavra, aquilo que nos diz é que vão haver várias circunstâncias como estas, que são ao fim e ao cabo como um jogo de luzes, de espelhos. Vocês lembram-se, aqueles que são do tempo ali da feira popular, havia lá aquela cena dos espelhos. E uma pessoa metia-se lá pelo corredor dos espelhos e de repente aquela malta que era muito gorda gostava de ir para os espelhos que nos faziam assim muito magrinhos, estás a ver? A malta queria ir ao talão, ia para lá e de repente aqueles que estávamos naquela fase que éramos muito magrinhos, parecíamos um pescoço, tínhamos uma gazela, queríamos parecer assim mais buff, íamos para os espelhos que nos faziam assim mais... Então, eram tudo espelhos, uns efeitos de espelho, que na realidade pareciam ser uma coisa, mas nunca eram, nunca havia uma verdade. E este é o jogo que o inimigo faz, que nos causa uma ansiedade na nossa forma de processar as informações que nós recebemos de fora. E as informações que nós recebemos de fora, como diz o nosso amado Donald Trump, fake news, mentira. Grande parte delas, as informações que nós recebemos não são informações, são desinformações. Estamos cá? Significa, são opiniões formadas sem qualquer tipo de informações e sem qualquer tipo de factos, veracidades apoiadas em dados suficientemente basilares para ancorar algo com o qual nos bombardeiam diariamente. Estamos cá? Encantou-me ver o Miguel Sousa Tavares entrevistar aquela magistrada Graça, e ele dizia os casos mediáticos, e a senhora respondeu-lhe taxantemente: não há uma figura judicial que se chame caso mediático. Existem casos jurídicos de índole civil, criminal deste índole, criminal... Agora não existem casos mediáticos. O caso mediático é algo sensacionalista que os senhores criam. Estamos cá? Exemplos. E isto é aquilo que tu e eu comemos cada vez que ligamos a televisão e cada vez que abrimos um jornal. Quando abrimos uma televisão de um lado, comes uma versão de certa e determinada parte. Quando abres um canal de televisão de outra parte, comes uma versão cozinhada pela outra parte. Estamos cá? Estamos cá? Então, a informação nunca é informação. É sempre uma desinformação. Por isso é que aqui Pedro diz, ok, vocês têm que vigiar, têm que estar atentos. Têm que contrastar. Porque, ao fim e ao cabo, todas estas coisas vão criar-te ansiedade, vão-te criar pressão, vão-te criar uma incógnita. Ai, o que é que vai acontecer? Será que isto? Será que aquilo? Na realidade, é como subitamente estivéssemos constantemente no meio de um assalto à mão armada. Estivéssemos sempre rodeado de alguém que nos quer não somente roubar a paz, mas realmente roubar a alma. Que nos quer induzir ao caos. Enquanto Deus quer nos chamar a uma ordem. Através da sua palavra, Ele quer ordenar-nos a nossa vida. Ele quer ordenar-nos as nossas emoções. Ele quer ordenar-nos a nossa forma de pensar. Ele quer fazer-nos descansar na sua palavra. Mas, nomeadamente, todas as outras coisas querem fazer o contrário. Quer causar-nos um caos na nossa mente, quer causar-nos um caos nas nossas emoções, quer causar um caos na nossa forma de reagir, quer causar um caos na nossa forma de pensar e principalmente acerca de todos aqueles que nos rodeiam e principalmente acerca daquilo que é mais basilar, que é a rocha firme, que é Jesus Cristo. Por isso isto não vem nada mais, nada menos senão de uma coisa, que é o nosso adversário. E temos que entender que temos um principal adversário e não é o mundo, nem é o sistema deste mundo. O adversário é o inimigo. Amém? E então as pessoas às vezes começam a estar numa sociedade, a estar numa comunidade e começam a sentir-se sós. E começam-se a isolar. E começam a dizer, eu já não me identifico com
isto, já não me identifico com aquilo. Porque elas próprias se isolam, porque sentem-se propriamente pressionadas. Porque essa pressão deixaram de ter convicções e começaram-se a basear em desinformações e em opiniões. E as suas convicções foram trocadas por as opiniões de outrem. Então vacilam, como um barco que está à deriva. E hoje acreditam, não sei, provavelmente no Hare Krishna, e amanhã, provavelmente, como o outro que foi à casa do Big Brother, que era das energias do Shangri-La. E assim está a ver. Mas isso ocorre também dentro das comunidades cristãs. Estamos cá? Porque depois há uma mistura de filosofias, exatamente como fizeram os saduceus na altura dos fariseus, durante a vida de Jesus Cristo e posteriormente à vida de Jesus Cristo, que nada mais, nada menos, aquilo que eles fizeram foi misturar filosofias, sabedoria humana, com a doutrina do Evangelho, tornando-se mais tarde helénicos, misturando as filosofias gregas, chegando a negar a própria crucifixão de Jesus Cristo. Isto os próprios saduceus, que eram hebreus. Estamos cá? Ok, vamos avançar um bocadinho. 16 minutos eu vou cumprir hoje, está bem? Ok? Então, Deus deseja-nos aperfeiçoar por meio destas coisas. Agora, a palavra de Deus o que nos diz é que nós não nos devemos deixar enganar. E a única coisa que nós temos que fazer para não nos deixar enganar, aqui diz, vamos fazer o quê? Não, nós não podemos nem fugir, não podemos ter medo, temos que fazer o quê? Resistir. Mas ele diz, resistir firmes, aonde? Na fé. A palavra de Deus diz em Pedro, o que é que vence ao mundo? A vossa fé vence ao mundo. É a única coisa que vence ao mundo. É a fé. E o que é a fé? O que é fé? Alguém me recorda Hebreus 11:1, que eu já me esqueci. Não se vê. Esse é o firme fundamento. É a certeza de algo que nós esperamos, não podemos ver, mas temos a certeza induvidável, para lá de qualquer opinião, para lá de qualquer desinformação, que aquilo é verdade, para além de sombra de dúvida. Paulo dizia, e eu tenho indubitavelmente a certeza que tu tens este fiel depósito guardado para aquele dia. Ou seja, ele não duvidava. Ou seja, ele não duvidava, nada me separará do amor de Deus. Nem fome, nem morte, nem desnudez, nada. Ou seja, ele estava absolutamente seguro. E isso é uma convicção. E as convicções são inabaláveis. As opiniões mudam como as modas. E as convicções permanecem. E diz aqueles que permanecerem até ao fim, esses serão salvos. E aquele que permanece é aquele que tem convicções, não tem opiniões. As opiniões e tudo o vento levou. Levou o quê? As opiniões. As convicções não, porque são construídas na rocha. A rocha são convicções. Eu não vi a Jesus, mas eu estou absolutamente convicto que Jesus Cristo nasceu. Jesus Cristo entrou na quinta e foi crucificado e foi sepultado e ascendeu, está à direita do Pai e virá e reinará e levará a sua igreja e se virá outra vez a reinar 1000 anos sobre a terra para salvar os seus 144 mil selados. Já está. É uma convicção. Podem haver várias teorias, podem haver várias opiniões, mas opiniões, tudo o vento leva. Então, as pessoas começam a sentir-se sós, começam a guardar-se, porque resguardam opiniões formadas em base de outras opiniões que não têm factos. Dizem que a ciência é contra a fé. A ciência tem factos que confirmam a fé. Estamos cá? A ciência não abnega a fé. Os ateus querem usar a ciência para negar a fé. Mas há muitos cientistas que com a verdadeira ciência confirmam a fé.
Amém? Então, temos que entender que caos sempre vai haver. Situações pelas quais temos que passar para aperfeiçoar-nos, para afirmar-nos, para que nós possamos resistir e que a nossa fé seja provada e aprovada e comprovada, porque nós vemos desde o Antigo Testamento que Deus provou, e Ele provava a fé do seu povo. E Ele levou o povo ao deserto para provar a sua fé, para provar os seus corações. Continuamente vamos ver, para provar. E somos provados para aprovar, diz a palavra do Senhor, que é bom que sejamos aprovados. Mas também Paulo, da mesma maneira que Pedro dá um conselho de afirmar, de resistir e não retroceder, e dá a analogia de que vivemos num mundo em que o inimigo utiliza manobras de imitação de espelhos, com a analogia de um leão. Paulo, que vivia uma circunstância que era a sua segunda prisão em Roma e que estava prestes, ele sabia que estava prestes a ir à morte, escreve a sua segunda carta a Timóteo. E ele estava mais ou menos numa circunstância que, imagina que tu tens uma condenação que não existe em Portugal, mas existe em alguns países, ou em alguns estados, por exemplo, nos Estados Unidos ainda existe, e em alguns outros países também existe a pena de morte. Aqui a maior pena são 25 anos. Tu podes matar 4 ou 5, só cumpres 25 anos de prisão, já está. Não estou a te encorajar para que mates ninguém, porque a palavra de Deus diz que não matarás. Ok? Estamos cá? Então, imagina, ele sabia que ia morrer. E ele tinha um legado numa igreja, e tinha um jovem discípulo que era Timóteo. E Timóteo estava a titubear, ele sabia que Paulo estava preso, que tinha uma responsabilidade como discípulo, e estava numa situação, eu sei que ele está preso, já é a segunda prisão, isto agora provavelmente, desta vez é que o vão sentenciar à morte. E Paulo escreve como um testamento na sua segunda carta a um discípulo jovem que estava a sucumbir, ali estava num bocado de dilema, e que estava num desafio, estava numa situação de pressão. Paulo numa situação de pressão, preso, mas Paulo não transpareceu nem stress, nem pressão, nem medo, nem congelação. Não ficou lá tipo, vou orar. Ele escreveu a animar a igreja e a animar a Timóteo para que ele mesmo se afirmasse na fé e para que ele fosse animar as igrejas e para que ele se comportasse como era digno da vocação do Evangelho. E eu quero ler mais estas palavras porque são palavras que eu acho que nós necessitamos encorajar-nos. E o título da pregação é exatamente isto. Tu não estás só, mas tens que despertar para a realidade. Mas não é a realidade deste mundo. É a realidade da convicção que nos é dada através da palavra de Deus e que é afirmada na fé em Cristo Jesus. Estamos cá? Amém? Então aqui o que acontece é que Paulo, já na sua segunda carta, quando começa a escrever no capítulo 1 a Timóteo, e vou salvar os primeiros versículos, que ele começa a recordar-lhe quem ele era, que ele era Paulo, que era apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, segundo a promessa que a vida que tinha, e ele escrevia a Timóteo, porque ele sabia que Timóteo estava numa luta interna. Timóteo estava provavelmente a sentir-se que não era capaz de levar aquele legado, que ainda era muito jovem. E ele primeiro disse-lhe, olha Timóteo, tu és amado. E a primeira coisa que nós temos que entender é que apesar das nossas incapacidades, Deus nos ama. Ok? Ele diz, filhos amados. Ele trata-nos como filhos amados. Ele não trata-nos como pastores, não nos trata como bons gestores, como bons condutores. Ele trata-nos como filho amado. Ok? Isto é a primeira coisa que nós temos que entender. Ele olha para nós e ele vê-nos como filhos amados. Apesar de, às vezes, a gente, entendes, sermos filhos pródigos, ele continua a ver-nos como filhos amados. Porque ele está à espera que a gente volte para casa e nos arrependamos, ok? Então, filho amado, ele diz, e começa a dizer-lhe, graça, o mistério da graça, misericórdia, paz da parte de Deus, Pai, e começa a falar com ele depois, e começa a dizer-lhe, eu dou graças a Deus, e começa a recordar-lhe a Timóteo os antepassados dele, a mãe,
a avó, a fé da mãe, a fé da avó. Começa a recordar-lhe a Timóteo, porque Timóteo, eu imagino Timóteo devia estar um bocado à rasca e devia estar mesmo muito desmotivado, porque aquilo era uma questão dele saber que o pai espiritual dele estava preso, estava a ponto de ir à forca, e que ele ia ficar com uma responsabilidade que ele sentia que era incapaz de levar aquilo. Até ele estava cabisbaixo. E diz no verso 4, recordando das tuas lágrimas, evidentemente porque Paulo sabia que ele chorava. Chorava por ele, chorava porque queria estar com ele, chorava porque se sentia só. Provavelmente dizia como nós: ai, coitadinho de mim, o que é que será do meu fado? Já cá não está a Mariquinhas, a Amália já morreu, esta gente está a estragar a tradição de fado, e agora já vai o Paulo, e como é que isto vai ser? Se não está cá o Paulo, o que é que vai ser da nossa vida? E provavelmente estava Tiago assim, e diz: trazendo à memória a fé da tua não fingida que há em ti. Repara bem, ele diz: tu tens uma fé, e aquilo que Deus nos quer recordar é que apesar que nós fingimos muitas coisas, há uma coisa que é uma dádiva de Deus. Porque olha lá para uma pessoa qualquer que esteja ao pé de ti. Não, para a parede não, olhem para uma pessoa qualquer. Há uma coisa que mesmo que tu não saibas, tens lá dentro de ti, que foi colocado desde o momento em que tu nasceste, ou melhor, desde o momento em que tu estavas no ventre da tua mãe a ser formado, e essa coisa chama-se fé. Não é intelectual, nem é emocional. Essa coisa aconteceu desde o jardim do Éden, quando Deus soprou alento de vida. E com esse alento de vida, que é espírito, veio a fé. E todos os seres humanos, mesmo aqueles que não creem, a têm. Ok? Então diz, agora, este tem uma fé que não era fingida. E às vezes nós podemos fingir muitas coisas, mas em nós há algo que não é fingido, que é original, que vem da criação. Não há imitação possível. Nem os chineses conseguem fazer uma imitação, ok? Chama-se fé. E então ele diz assim: por isso eu quero-te lembrar de uma coisa, e diz-te o Senhor a ti e a mim: desperta o dom de Deus, e o dom de Deus é a fé. Desperta a fé cá em ti pela imposição de mãos. Desperta o poder do Espírito Santo cá em ti, o batismo do Espírito Santo cá em ti, porque Deus disse: não fostes batizados, pode ser exatamente pela imposição de mãos, conforme Timóteo recebeu o Espírito Santo pela imposição de mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de cobardia, mas deu-nos um espírito de poder, de amor e de moderação. Significa, Deus não quer que nós reajamos em stress, ou que congelemos antes uma situação, ou que ficamos tipo a desejar: eu vou, mas é pirar-me, vou fugir disto tudo, e os outros que se amanhem a saber o que é que vai ser. Deus quer que nós entendamos que dele nós não estamos sós, temos algo da parte dele que se chama fé, que não é fingida, e temos com essa fé, com o conselho de Pedro, resistir firmes. Ok? Resistir firmes. Agora, entendamos uma coisa: temos que despertar, estar despertos, porque para vigiar, como disse Pedro, há que estar desperto, não se pode estar a dormir, não nos podemos estar a lamorear, temos que estar despertos, ok? Mas temos que despertar para que não sejamos, primeiro, tomados por um espírito de cobardia. Porque quando uma pessoa não está desperto, rapidamente se nos vem a cobardia. Ai, sabes, eu queria, mas é que eu não posso. Nunca te aconteceu sair-te essas palavras ou ouvires isso de alguém? Sabes, eu até queria, mas é que eu não posso. Eu lembro-me de um dos grandes slogans, também foi da Guatemala e de muitas campanhas políticas hoje de Síria: querer es poder, si se pudo. Um slogan político. Isto fazem os escolares. Então nós temos a Deus e não queremos nem podemos. O maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não podemos. Não, nós não podemos. Mas Deus em nós, Ele pode todas as coisas. Deus não nos deu um espírito de covardia. Já Paulo dizia aos Romanos: não recebemos um espírito de escravidão para estarmos outra vez em medo, em temor. Mas recebeste um espírito que é de adoção, pelo qual podemos clamar:
Papá, fala, diz, papi, eu vou. Vá, papi, tu diz que a gente vai. Então significa que, conforme dizia Paulo, nós vamos sem medo porque não andamos por fé, não caminhamos por fé, não caminhamos por vista, mas sim caminhamos por fé. Então, Deus diz a palavra e nós acionamos. Vamos em fé. Agora, a nossa sabedoria, a sabedoria deste mundo, como dizia Paulo, não conheceu a Deus, mas Deus aprove de salvar o mundo pela loucura da pregação daqueles que creem. É louco crer em Deus. Crer num Deus que não se vê. As pessoas dizem, tu estás maluco. Estás maluco. Mas pela loucura da pregação, aprove-lhe a Deus salvar. E Ele diz que deu-nos um espírito de poder. Então nós temos que ter um espírito de poder para quê? Despertar e resistir firmes na fé, para quê? Para ministrar, como? Com medo? Olha lá, vês uma pessoa que ministra e não tem capacidade para fazer nada. Uma pessoa que sobe aqui não tem capacidade para fazer nada. Uma coisa é que às vezes há pessoas que têm limitações. Outra coisa é uma pessoa que, tu diz-me, dá-me lá o teu repertório. Dá-me lá o teu repertório. Dá-me o teu repertório. Porque quando a gente vamos em Hebreus 11, diz que por fé fizeram o quê? Conquistaram reinos. Tinham um repertório. Estamos cá? Eram precedidos por um testemunho. Estamos cá? A fé é ativa. Não é um conjunto de palavras. Estamos cá? E Paulo dizia, porém temos este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Significa, se não fosse por fé, aqueles que já levamos algum tempo pela graça de Deus a servir ao Senhor e Ele a operar coisas em nós e através de nós, não teríamos alcançado fazer nem uma ínfima parte do que Ele fez, porque foi Ele que fez, não fomos nós que fizemos. E aqueles que às vezes têm a ousadia de pensar que fizeram alguma coisa a eles, ou que atribuíram alguma coisa à obra de Deus, estão completamente equivocados. Estão completamente equivocados. Porque nós não viemos cá atribuir nada. Nós viemos cá receber da parte de Deus o nada que nós tínhamos para a graça maravilhosa que nós agora recebemos. Estamos cá. Nós estamos completamente equivocados no planteamento que temos quando estamos diante de Deus. Nós pensamos, vimos atribuir alguma coisa à obra de Deus. E Deus fez ao contrário. Deus criou obras para que nós, de antemão, Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Pela graça, mediante a fé, sois salvos, não por obras, mas pela graça. Mas Ele criou de antemão obras, para quê? Para que nós nelas andássemos. Não para que nós as fizéssemos, senão para que Ele, por meio de nós, operasse obras que Ele já de antemão tem preparadas. Estamos cá. Então, aí está. Por isso necessitamos despertar para estar firmes, ministrar com fé, no poder de Deus, com unção, e aqui o poder vem da palavra aqui grega dunamis. E esse mesmo dunamis significa que foi a dispensação do poder do Espírito Santo que aconteceu no aposento alto em Jerusalém. Estamos cá? E essa mesma dispensação é a mesma daquele então para agora, porque vivemos no tempo da graça, não há uma nova, é a mesma. Vivemos no tempo da graça, até que termine o tempo da graça e venha o tempo do juízo. Quando chegar o tempo de juízo, acabou-se o tempo da graça. Estamos cá? E disso também damos um espírito de amor. Terceiro ponto e termino, porque foi o quarto. Então temos que despertar a nossa fé para amor. O que é amor? A gente diz amor, la vida, l'amore, como diz em italiano. L'amore è cuore dell'amore, l'amore na versão correta da Bíblia, traduzida do grego, l'amore c'è la pietà.
na versão correta portuguesa, que está muito bem traduzida, inclusive é para a vergonha dos evangélicos, foi traduzida por um padre, João Ferreira de Almeida, é piedade. O amor não é um sentimento. O amor não é um fogo que arde sem se ver, como dizia Luís de Camões naquele canto tão belo dos Lusíadas. O amor é um ato de decisão. O amor é sacrificial. O amor é entrega. O amor tudo pode. Então é preciso ministrar o dom de Deus com carácter. Carácter baseado em convicções. O carácter não se mexe, manifesta os atributos e faz crescer os atributos de Cristo. O amor é Deus. Deus não teme, assim que o amor não tem medo. O amor é benigno, é bom, não dá mal por mal, dá bom por mal. Pensa bem, o amor sofre. O amor não deixa de ser, qualquer que seja a circunstância, continua a ser amor. O amor é entrega, é abnegação. O amor é uma vitória e vence sempre o bem sobre o mal. O amor devolve bem sobre o mal. O amor abençoa os inimigos. E para mais, como diz o apóstolo João, nisto conhecemos o amor. Que Cristo deu a sua vida por nós. Assim nós, à partida, devemos ter a predisposição de dar a vida pelos irmãos. Noutras versões bíblicas diz dar a vida por muitos. Por isso também a palavra de Deus diz em Provérbios 29, 23, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde espírito obterá honra. Mas diz que também deu-nos um espírito de domínio próprio. Eu gosto da versão bíblica que diz que nos deu um espírito de mente sã. A mente sã é aquilo que faz manter o equilíbrio. É aquilo que faz com que não tenhamos medo, com que desejemos ordenar-nos e com que não caiamos no caos. O espírito de domínio próprio chama-se, noutras versões bíblicas, moderação ou mente sã. Então temos que despertar para exercer o ministério que o Senhor nos dá com moderação. Nomeadamente a palavra grega é sofronismos. E o sofronismos significa que somos comensurados, ordenados, temos limites. Não somos dados, por exemplo, a gritarias. Às vezes vejo no meio cristão, e às vezes principalmente no nosso meio, pessoas que são dadas muito a gritarias. E pessoas que são dadas a reações muito bruscas. Não é próprio. Não são pessoas comensuradas. Significa que falta algo de parte do Espírito Santo. Pessoas que às vezes são dadas a ter também ações muito propensas a serem pensadas e calculistas. Não são genuínas. Significa que não são comensuradas. Isto não é uma antítese da moderação. Porque Deus é um Deus ordenado. E por isso, quando nós vamos ao livro da criação, os irmãos podem subir para terminar, no princípio diz que Deus criou os céus e a terra. Mas diz que a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face. E então Deus começou a ordenar e começou a dizer: haja luz, e houve luz. E começou a separar todas as coisas. Deus começou por ordenar aquilo que estava num caos. A tradução do aramaico é exatamente essa. Era caos. A terra estava num caos. Então, nós precisamos ter um espírito de moderação, e o espírito de moderação leva-nos a viver em ordem. Então, uma pessoa ordenada não tem medo. Pode haver muitas mensagens negativas, podem vir muitos ataques à mão armada, mas nós temos um espírito que é o Espírito de Deus, que é um espírito moderado e que nos leva a ordenar-nos. Ordena a nossa mente, os nossos pensamentos, ordena as nossas emoções, ordena os nossos sentimentos e ordena as nossas prioridades. E Ele reina sobre nós. E então estamos assentes sobre as suas convicções
E isso faz-nos passar pelas águas quando as águas sobem e não nos afogar. Faz-nos ir ao meio do fogo e não nos queimarmos. Porque é Ele que nos leva. Faz-nos estar no meio do caos e no meio do caos não perdemos a nossa ordem. Porque aquilo que nos é externo pode estar no caos, mas nós continuamos a ser íntegros. Porque continuamos a estar cobertos pelo manto de Jesus, que só foi uma vez rasgado quando Ele foi à cruz. E de partir daí rasgou-se esse manto em simbolismo de ter rasgado o manto da religião. E Ele deu-nos o seu manto, que foi o seu corpo. Continua a ser um único corpo. Então, esse manto gera em nós um desejo por santificar-nos. E então entendemos aquela mensagem de João Bautista que dizia aos fariseus e aos saduceus: arrependei-vos, geração de víboras, porque o reino dos céus vos acercou a vós. E diz que muitos iam a correr a bautizar-se. E o que é que João Bautista lhes dizia? Vocês estão a fugir da ira vindoura de Deus, e muitos são aqueles que querem bautizar-se. Nas águas é o fruto do arrependimento, e parecer, e fingir, e esconder. Mas a ira vindoura de Deus virá. O tempo da graça vai se esgotar, e virá o tempo do juízo, porque o Deus de amor é um Deus que é juiz, e esse juiz é um juiz justo, e a ira vindoura vai se cumprir. Assim que enquanto é tempo podemos chegar-nos confiadamente ao trono da graça e aí apresentar-nos e receber oportuno socorro e auxílio para as nossas almas, para que possamos viver de acordo às convicções da sua palavra, sem medo, resistindo firmes na fé, sim, com um espírito de poder, sim, com um espírito de poder, com um espírito de amor, sim, com um espírito de moderação, claro que sim, mas sobre todas as coisas, despertos para a única verdade que há e está em Cristo Jesus. Termino dando-vos um conselho que Paulo deu à igreja de Coríntios. Portanto, vós, irmãos, amados, filhos de Deus, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Nada daquilo que façamos é em vão no Senhor, porque somente dele vem a recompensa. Vamos colocar-nos em pé e vamos orar enquanto adoramos ao Senhor e pedir-lhe a Deus que possa libertar-nos deste assalto à mão armada, porque vamos continuar a vivê-lo, mas no meio deste caos possamos saber que não estamos só, que Ele está connosco. E muitos de nós vivemos as mesmas circunstâncias, estás com muitos outros irmãos, mas Deus está connosco. E Ele abre-nos sempre as portas para que possamos voltar com um coração contrito e humilhado por tal sacrifício nos prezado. Pai, no nome de Jesus Cristo, queremos agradecer-nos a oportunidade, Senhor, sempre que nos dás. Tu és um Deus de amor, um Deus de graça, Senhor. Sim, é tempo, sempre tempo oportuno, Senhor, porque Tu és o socorro pronto. Em Ti temos sempre aquele auxílio, Senhor. Podemos colocar e levantar os nossos olhos aos altos, Senhor, e saber, meu Deus, neste tempo de pânico, de caos, neste tempo no qual somos bombardeados com mensagens que querem gerar cada vez mais ansiedade, que querem trazer desinformação, Senhor, não teremos que nos deixar levar, Senhor, por nenhuma filosofia, Senhor, por nenhuma subtileza humana, senão temos que cada vez mais afirmar os nossos pés em Ti, que é a rocha firme, Senhor, e temos que pedir-te que sejamos cada vez mais cheios do Teu Espírito Santo, Senhor, o poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Temos que afirmar os nossos pés, Senhor, em Ti, afirmar a nossa fé em Ti, Senhor, resistir a todas as ciladas do diabo, Senhor, não ignorar nenhuma maquinação, Senhor, e saber, Senhor, que é um grande privilégio, Senhor, ser chamado de Teus filhos, Senhor. Eu peço, Senhor, que Tu afirmes os corações dos meus irmãos, Senhor, e que a cada dia, Senhor, possamos motivar-nos e estar-nos uns aos outros, Senhor, às boas obras que há em Ti, Senhor, e saber que não há desperdício, Senhor, não há desperdício quando, Senhor, colocamos a mão no arado e colocamos os nossos olhos na cruz, Senhor. Teu Espírito é um Espírito poderoso, Senhor, e em Ti podemos confiar, Senhor.
Tu vencestes ao mundo, Senhor, e disseste que tenhamos bom ânimo, Senhor. Assim queremos cobrar ânimo, Senhor. Queremos cobrar esse ânimo, Senhor, que Paulo transmitia a Timóteo, Senhor. Queremos considerar-nos como muitos Timóteos, Senhor. Senhor, e não queremos rejeitar, Senhor, a cobardia, o medo, a ansiedade, Senhor. E queremos animar-nos em Ti, Senhor. E todos aqueles que nos possam ouvir a Tua mensagem, Senhor, que possam animar-se em Ti, cobrar ânimo em Ti, Senhor. E saber que em Ti, Senhor, em Ti, somente em Ti, há salvação, há redenção, há esperança. E por muito contrária que seja a mensagem que este mundo traiga, Senhor, somente há salvação no nome, que é o nome de Jesus Cristo. Nisso confiamos, Senhor, e aí temos a nossa firme fundação da fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, o nome o qual louvamos, que é sobre todo o nome, Senhor. Por isso te agradecemos sobre todas as coisas esse sacrifício de amor que fizeste por nós, que é merecido. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.